Anistia a golpistas, crescimento da extrema-direita, turbulências do mercado, preparação para as eleições de 2026. 2024 está chegando ao fim e a gente já quer saber o que nos aguarda no próximo ano. Futurologia não é uma ciência, e muito menos é exata. Mas olhando para trás, dá para tentar decifrar alguns sinais do que pode vir por aí. Informação confiável ainda é a nossa melhor bola de cristal. Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de análise e aqui mais realização. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar de perspectivas para 2025. E o meu convidado hoje, gente, ele está vindo pela primeira vez no Em Detalhes. Eduardo Moreira, nosso companheiro aqui do ICL. Bem-vindo, Edu. Estou muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço, Gabi. Demorou, mas rolou, né? Então aqui é isso aí, presencial. É isso Não aí. é para qualquer um. Vamos começar, então, vamos falando... A gente tem muitos aspectos, claro, a gente vai ter que focar aqui em alguns, porque são muitos, né? Pensei da gente começar falando do mercado, porque nesse final de ano, esse episódio tá indo pro ar, né? No final de um mês, aliás, super conturbado, o mercado financeiro com a faca no pescoço do executivo, né, do governo federal. Como é que fica essa história em 2025? Imaginando que também, além disso, no ano que vem, a gente vai ter o Galípolo na presidência do Banco Central, que é uma outra história, mas acho que são dois pontos que talvez sejam os mais importantes, assim, para a gente falar. Não, é uma ótima pergunta, até porque 2025 é um ano onde provavelmente vão ser definidas ali as apostas de quem vai concorrer em 2026, né? Todas essas articulações não acontecem em 2026. Elas vão acontecendo antes e, obviamente, isso mexe as placas tectônicas ali da política. O governo ele tem uma situação de popularidade que eu não diria que é ruim, mas ela é frágil. Como o Bolsonaro tinha uma situação de popularidade frágil também. Você tem uma polarização muito grande. E você tem quase que o 50-50, né? Fica ali na margem de erro. Um tem 52, outro 48, aí inverte. Eu não compro muito o resultado dessa última pesquisa que deu que o Lula ganharia de 52 a 35. Eu acho que a coisa é muito mais apertada do que isso. E aí o que acontece é o seguinte, você tem um perigo muito grande de, chegando ali perto da eleição, essa popularidade ter uma queda mais brusca e aí você perde tudo. Vamos lembrar que o campo progressista no Brasil, ele tem como grande força o presidente da República, porque nos estados a gente está muito mal parado. O Rio de Janeiro não está na mão de um progressista. Achar que o Eduardo Paes é de esquerda é uma maluquice. O Eduardo Paes é de tudo menos de esquerda, né? Tarcísio de Freitas, zero, um cara de extrema direita, tem nada de extrema direita moderada. O Zema, zero. O Ratinho Júnior, zero. Aí você vai pegando os principais PIBs do Brasil. Eduardo Leite, zero. Então você vai pegando esses estados. Você fala, se nos estados a gente não tem. Então vamos para as principais capitais. Aqui você tem o Nunes, que também, zero. E aí você fala assim, caramba, se a gente perde a presidência da República, aí é terra arrasada. Com o Trump nos Estados Unidos, sem um presidente do campo progressista, com um presidente da direita ou extrema-direita no Brasil, com o Trump nos Estados Unidos, com os governadores da direita ou extrema-direita, os principais prefeitos da direita ou extrema-direita. E aí um ponto importantíssimo, se isso acontecer e o candidato da extrema-direita tiver força para ganhar a presidência, provavelmente isso significa que eles terão força também para eleger a maioria dos senadores. E é aquele período onde trocam mais senadores. Você passa a ter uma possibilidade de ter uma maioria absoluta no Senado que pode gerar impeachment de ministro do STF. Você já parou para pensar o que está em jogo em 2026? E aí o que
Mas você começou falando de mercado. Sim, porque se a gente tem esse movimento de mercado em algum momento saindo do controle, e esse dólar vai para 7, o dólar vai para 8, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, a taxa de juros vai ter que subir muito no Brasil. Mas Eduardo, mas já é muito alta. Vamos lembrar que a gente já teve no Brasil aqui, sem ser em período de hiperinflação, sem ser, a gente já teve taxa de juros de 40% aqui no Brasil. Então imagina se essa taxa de juros sobe para cima de 20%. Né? Parece uma maluquice pensar nisso hoje, mas não é tanta maluquice não. A previsão do mercado para o ano que vem já é 15%, tem algumas pessoas já falando acima de 15% para o final do ano que vem. De 15 para 20, é um pulo, entendeu? Se esse dólar vai para 7, 8, outra coisa que acontece imediatamente é um aumento dos preços. Hoje em dia, quando o dólar sobe, você tem aumento, vai ser aumento do arroz, vai ter aumento do óleo de soja, vai ter aumento do azeite, vai ter aumento do tomate, vai ter aumento do milho, tudo que é feito de milho, tudo que é feito de trigo, tudo que é... De repente, você olha e fala assim, caraca, o salário não está dando mais para nada. E aí a popularidade começa a diminuir, entendeu? Mas aí, pô, não é culpa do... Até você explicar, quem está no governo tem o ônus e o bônus de estar no lugar naquele momento, né? Até o Keynes falava, né, que é muito mais fruto do ciclo econômico do que do mérito de quem está no poder. Eu não concordo 100% com isso, mas a verdade é que é o seguinte, se as coisas começam a piorar muito, quem está no poder vai ser responsabilizado por isso. Ou você acha que o Trump perderia a eleição americana se não fosse a Covid? Ou você acha que o Bolsonaro perderia a eleição aqui no Brasil se não fosse a Covid? Né? Então, se a gente tem um cenário que no mundo inteiro ele fica mais complicado e o mundo não tem... A gente está falando muito que o Brasil está mal parado. Olha o mundo, Gabi. O mundo está com uma inflação ainda persistente. O mundo está com essa questão climática que só vai piorar. Nos últimos anos, os combustíveis fósseis que tinham passado a ter cada ano menos investimento por causa da transição energética, eles reverteram essa tendência e passaram a ter cada ano mais investimento. As empresas estão abandonando as suas áreas de ESG, que é aquela área que se preocupa, né, em a empresa cumprir metas em relação ao clima, ao meio ambiente, ao social, à sustentabilidade. As empresas estão abandonando isso, a extrema-direita tomando o poder e caminhando para um rumo super autoritário. A Coreia do Sul agora, não é do Norte não, que o pessoal adora falar, a do Sul. O cara chegou agora, deu um golpe, né? Não deu certo o golpe, mas ele tentou dar o golpe. Então é o seguinte, o mundo super complicado, com o Brasil sofrendo esse ataque e essa pressão, é uma coisa extremamente perigosa. E 2025 vai ser esse ano de caminhar em cima da navalha. Eu acho que você tocou num aspecto que é super importante, que é esse risco que a gente tem e que já está acontecendo, que é um pouco a atrofia do Poder Executivo diante do Congresso, né? Não é só o mercado que está com a faca no pescoço do governo federal. O Congresso também, a Câmara dos Deputados deixou um monte de votação para a última hora, né? Votações que tinham que ter sido feitas ali até o meio do ano, deixou tudo para a última hora e exigiu as emendas parlamentares em troca. E ainda por cima, fazendo uma manobra para que os líderes tivessem mais poder e menos transparência diante disso. E também tensionando com o Flávio Dino, né? Isso que eu ia te falar, as coisas, às vezes elas acontecem por coincidência, então, pô, no pior momento dessa crise local que a gente está tendo econômica no Brasil, você teve nos Estados Unidos o Dow Jones caindo por 10 dias consecutivos, algo que nunca aconteceu em 50 anos, nos últimos 50 anos, né? Isso é coincidência. Isso aconteceu lá e acabou fazendo com que a gente tivesse aqui uma tempestade perfeita. Mas tem outras coisas que não são coincidência. Por exemplo, não é coincidência essa pressão sobre o governo no campo econômico ter aumentado depois que o Dino colocou aquele freio nas emendas. Então, isso não é coincidência. Ou seja, quando você começa a querer coisa do governo, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o governo como ali refém seu. Você tem que chantagear o governo. Então, você pode ter certeza que como o governo depende da ajuda do Congresso
para poder aprovar o tal pacote fiscal que agrada a Faria Lima, e o Congresso, que está junto com a Faria Lima, você pode ter certeza disso, viu a chance agora de chegar e falar assim, olha só, não é assim que a banda toca, não. Tu vai me agradar? Se tu me agradar aqui, a gente também alivia um pouco do lado de cá. Entendeu? Então isso não é coincidência. Agora tem outra coisa que também não é coincidência, que as pessoas têm que ter na cabeça. Depois da privatização da Sabesp, o Tarcísio de Freitas, naquele evento de privatização, ele teve um cheque de 3 bilhões de reais para distribuir para quem ele quisesse no mercado financeiro. Como é que foi esse cheque, Eduardo? Ele teve 15 bilhões em ações, 15 bilhões de reais em ações, que ele ia escolher para quem ele ia alocar. Tinha um pedido enorme de dezenas e dezenas e dezenas de bilhões, mas ele só tinha 15 para alocar. A ação já estava subindo 20% no dia. 20% de ganho certo em cima de 15 bilhões são 3 bilhões. Tudo, obviamente, eu estou falando o número aproximado, arredondado. E aí ele podia chegar e falar assim, Eduardo, qual é a regra para distribuir isso? Do jeito que ele quiser. Não tem regra. Ah, mas não é possível. Não tem regra. Então ele podia chegar e falar assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 300 milhões de lucro para esse banco, 100 milhões de lucro para esse banco, 50 milhões de lucro para esse banco. Esse que está começando, mas eu quero que esse cara é um cara importante, de uma família importante, que tem ali uma empresa, dá 10 milhões de lucro para esse cara, porque aí o grupo empresarial dele, que tem esse family office, vai ficar com 10 milhões. Aí a pergunta que eu te faço, Gabi, com 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, 500 milhões de reais, você não consegue comprar o apoio de qualquer um? Logo depois disso, começam reuniões, é tudo coincidência, do Roberto Campos Neto a portas fechadas com o Tarcísio de Freitas. Aí você fala o seguinte, e depois disso, o mercado inteiro, né, apostando contra ali o governo. Então, essas coisas todas estão conectadas. O jogo político com o jogo da Faria Lima, com o jogo do Congresso, com tudo isso está interconectado. E no final das contas, esse é o tal sistema, que ninguém sabe dizer o que é. O sistema é essa engrenagem onde agentes dominam um poder gigante, concentram um poder gigante e tem como objetivo aumentar este poder e não abrir mão de nada dele. E para isso usam todos os seus tentáculos, todos os seus braços. Então o sistema é sim os maiores bancos, o sistema é sim o Centrão, o sistema é sim composto pelos principais grupos empresariais do Brasil, o sistema é sim multinacionais que estão aqui no Brasil com vários acordos, o sistema é sim os grandes proprietários de terra no Brasil, o sistema é sim o agronegócio. Então todas essas coisas estão conectadas. Todas essas coisas. E você se opõe. O sistema é sim a grande mídia, que hoje em dia tem como principal dono os bancos e corretoras. E aí, quando você mexe com uma coisa dessas, você mexeu com todas. E muitas vezes a reação, né, por isso que a gente chama até os reacionários. Ou seja, você quer progredir, a gente diz que a gente é progressista, porque a gente quer progredir, mas tem gente que não quer que a gente progrida. Então, essas pessoas são as que vão reagir, são os reacionários, eles querem andar para trás. Então, essas pessoas muitas vezes se atacam de um lado e vê a reação vindo do outro. Fala, que coincidência. Não é coincidência. É para manter o sistema como ele funciona. Isso tudo está interligado mesmo, porque a gente sabe, isso foi revelado pelo ICL Notícias até, né, em primeira mão, que o dinheiro, parte desse dinheiro pelo menos, né, que foi entregue pelo Braga Neto em caixas de vinho, isso a gente soube pelo depoimento do Mauro Cid, foi obtido pelo pessoal do agronegócio, isso de acordo ali com o documento da investigação. Ao mesmo tempo, está sendo discutido no Congresso uma possível anistia ou não aos golpistas que seria estendida ao Bolsonaro, né? Como é que fica essa história em 2025 também? Eu acho importante a gente tocar nesse ponto, porque foram 40 indiciados até o momento, e a gente tem uma perspectiva de condenação pela frente, e o receio maior a gente tem eleição em 2026, então tudo isso vai ter que correr meio rápido, né? Levando em conta o tempo da investigação. Você sabe que esse tema da anistia, ele conseguiu furar realmente a bolha da opinião pública, né?
Ah, Eduardo, mas é claro. Não, não é claro. Tem muita coisa que a gente aqui no nosso mundinho de estar todo dia discutindo política e etc. A gente acha que está todo mundo falando sobre isso. Agora, se tu pega e vai ali na 25 de março, se tu vai na periferia, se tu vai num acampamento rural, se vai em qualquer lugar, as pessoas não estão falando nada disso. As pessoas estão falando sobre outros assuntos. Então tem coisas que não furam a bolha. O negócio da anistia furou a bolha. Ontem eu fui no show do Caetano e da Maria Bethânia, e na saída do show, maravilhoso, show lotado no estádio, não tinha um lugar no estádio aqui do Palmeiras. E aí na saída, o pessoal tentou emplacar um grito ali contra o Bolsonaro, não pegou. Aí tentaram emplacar um outro grito, não pegou. Aí de repente alguém chegou e fez um grito assim, não à anistia. Aí veio todo mundo. Mas eu até gravei esse negócio, eu não lembro qual era o grito, mas falando que pra gente não aceitar de jeito nenhum a anistia. Anistia não. Eu não acho que não tenha risco, não. Eu acho que tem risco, sim, da anistia, até porque, novamente, o governo ele está passando um momento mais complicado do ponto de vista institucional, assim, né? De relação com todas as engrenagens desse sistema que eu acabei de descrever aqui. Então está em risco essa questão da anistia. Agora, qual que é o grande problema, né? Se você for olhar todos os grandes exemplos históricos, eles de tragédia, eles acontecem com a não punibilidade, a não punição, né, de alguém que foi de alguma maneira anistiado. Ou anistiado porque não tocaram no ritmo devido, ou porque não é importante, se fizer isso vai transformar num mártir. Aí deixar. Foi assim com Mussolini. Foi assim com Adolf Hitler. Foi assim com Trump nos Estados Unidos, que tem um monte de processos que pesam sobre ele. Todo mundo esqueceu os processos todos. Foi assim com Jair Bolsonaro, quando ele subiu lá e falou do Brilhante Ustra, né, do coronel Brilhante Ustra, e virou presidente da República. E isso, assim, é uma história que a gente já viu um monte de vezes. Isso acontece. Vamos pegar um exemplo mais recente. Eu vou te falar o seguinte, há quantos dias você não ouve falar de Pablo Marçal? Tenho certeza que há vários dias. Ninguém mais fala de Pablo Marçal. O que acontece? Eles pegaram e falaram, não, deixa, já não ganhou. Esse monstro vai aparecer, eu digo monstro porque é uma figura que, para mim, representa um terror enorme em termos de possibilidades funestras, assim, para todos nós. Esse cara vai aparecer muito maior lá na frente. E esse cara cometeu, assim, crimes em série. Ali, todos advogados, juristas, etc. O cara pegou e divulgou um dia antes da eleição, 2 dias antes da eleição, um laudo falso, falando que o Boulos tinha tido um exame lá toxicológico dizendo que ele usava cocaína e que isso, que aquilo, e assumiu que o negócio era falso. Todo mundo viu, um médico que já tinha morrido, e a assinatura era falsificada do médico morto. O que aconteceu com ele? Nada. Aliás, o Boulos até foi o primeiro a conseguir passar por cima disso e fazer depois uma conversa com ele. Tenho um carinho enorme pelo Boulos, mas eu nunca vou concordar com essa atitude que ele teve. E a gente anistiou o Pablo Marçal. A verdade é que nós, como sociedade... mas tem gente que assiste e fala, eu não anistiei. Eu também não, mas nós, como sociedade, estamos anistiando o Pablo Marçal. E ele vai voltar lá na frente, aí depois vai virar história, vai falar, poxa, se a gente tivesse punido, se tivesse punido o Bolsonaro, se tivessem punido o Trump, se tivessem punido o Pablo Marçal, se tivessem punido o Hitler, se tivessem punido o Mussolini. Então, a gente está aí de novo com essa história. Talvez não aconteça, eu acho que aí tem uma coisa pessoal, e que é ruim ser assim, do Alexandre de Moraes. Eu digo que é ruim ser assim. É bom não ter anistia, mas é ruim a gente não confiar nas instituições e ter que depender das pessoas. É horroroso. Porque ou amanhã o Alexandre de Moraes se aposenta, ou o Alexandre de Moraes vira a cabeça e resolve fazer outra coisa. E aí? E ferrou. De quem que a gente vai depender agora? Ué, mas não era da instituição Supremo? Não. É da pessoa Alexandre de Moraes. Aí tá tudo errado, né? Mas eu acho que essa questão da anistia é outra questão importantíssima que a gente vai ter no ano que vem.
O que me dá esperança, Edu, é, por exemplo, o ICL. A gente fez muita coisa esse ano. Por exemplo, os debates que a gente começou a fazer no ICL Notícias, até falando sobre perspectivas para a agenda progressista. Esse foi um dos temas que a gente discutiu aqui. A gente teve várias novidades, e aí, como é que você está aqui, você não vai escapar de contar também o que a gente pode ter para 2025. Boa, Gabi. Esse foi, assim, um ano que eu acho que se nós aqui, no começo do ano, em janeiro, falássemos o seguinte, olha, cada um faz a sua projeção otimista para o ICL esse ano. Ninguém ia conseguir acertar na projeção otimista o que aconteceu. A gente ganhou todos os prêmios, todos. Ganhou o prêmio de melhor atendimento das pessoas que fazem nossos cursos do Reclame Aqui, um prêmio super difícil de educação, ensino à distância e etc. Um monte de gente compete, um monte de gente gigante. Ganhamos o portal mais confiável do Brasil, fomos votados como o portal mais confiável do Brasil. Ganhamos o melhor portal de notícias do Brasil, da Associação dos Publishers do Brasil. Ganhamos o melhor canal de opinião do Brasil. Fomos eleitos o portal mais rápido do Brasil para poder dar as informações. Ganhamos o melhor influenciador de economia e negócios do Brasil. Fomos top 3 de podcasts de economia e negócios do Brasil. Ganhamos o prêmio de melhor cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. É inacreditável. Ganhamos o prêmio de melhor documentário do Brasil no Festival de Los Angeles. Melhor documentário do Brasil. Abrimos uma pós-graduação que já tem quase 4.000 alunos e alunas, que vai começar em fevereiro. Uma pós-graduação com Marilena Chauí, Gessé Souza, Ladislau Dalbor, Renato Giannini, Muniz Sodré. Eu nunca vi uma pós-graduação com um valor que é 10 vezes mais barata que uma famosa aqui de São Paulo, 10 vezes, com todo o material incluído, didático, com todos os livros incluídos. É uma revolução mesmo. Então, assim, e somos hoje a maior audiência do Brasil na internet, em termos de jornalismo, durante a manhã, e uma das 3 maiores durante a tarde. E quando eu digo isso, a gente tá falando de bater CNN, de bater Band, SBT. Algumas delas a gente bate somado o que dá na televisão e na internet. Isso é algo impensável pra gente. Obviamente, como a gente falou de progressismo e reacionários, quando a gente progride, vem uma reação. E aí tem até uma coisa curiosa. Assim, você sabia que a maior parte dos ataques que eu sofro não é da direita? Eu sofro muitos ataques da direita, a turma do MBL, etc. Tá sempre me atacando. Mas eu sofro hoje em dia um monte de ataque da esquerda. Nos últimos 2 meses, porque você tem disputa de poder em tudo que é lugar. E tem gente que não está na esquerda porque acredita no ideal da esquerda. Está na esquerda porque acabou se acomodando com o centro de poder na esquerda. E quer manter esse centro de poder. Não quer perder poder para ninguém novo que está entrando. Então, por exemplo, nas últimas 6 semanas, eu sofri, e a gente acompanha porque a gente tem as redes sociais, e ninguém sabe disso, eu sei até quem está por trás dos ataques. Mas eu estou há 6 semanas sofrendo um ataque organizado de pessoas da esquerda, que acham que eu não sei quem elas são, mas eu sei porque a gente consegue chegar com toda a nossa tecnologia aqui até as pessoas. Aí, esse mesmo grupo, que está 6 semanas me atacando nas redes, e aí, ex-banqueiro puxando coisa, o meu vídeo da Dilma, que quando eu fui na passeata lá contra a Dilma, tudo que todo mundo já sabia há um tempão, que eu já falei 500 vezes, as pessoas tá no livro, né? requentando tudo aqui. Aí a última que surgiu aqui, ó, em primeira mão para você, que é a última que eles estão espalhando, né? E aí a gente já tá falando de gente, já tem dirigente partidário, todo mundo tá repetindo isso, porque a turma organiza, solta o boato e deixa pegar. A última é que eu saí do ICL Notícias para me dedicar ao meu projeto de ser candidato à presidência da República em 2026. E aí, obviamente, as pessoas fazem isso para despertar o quê? Uma reação das pessoas da política de passarem a me atacar. Então, eu só estou contando essas histórias porque as pessoas nunca acompanham muito isso. E esse programa é legal porque é um espaço para falar coisas que você não fala em outros programas. Para dizer o seguinte, as pessoas não têm ideia da quantidade de ataques que eu sofro. Entendeu? E o ICL sofre também. O ICL sofre um monte de ataque. É óbvio que quando você encontra as pessoas, né? Encontrou uma festa
aqui do campo progressista, todo mundo vem te abraçando, com um sorriso, a mesma galera que tá por trás dos ataques. Vai todo mundo te cumprimentar, etc. Mas é um jogo super difícil, né? Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem no Brasil. A gente conseguir montar uma comunidade que realmente queira fazer o Brasil diferente, entendeu? E tomara que o próximo presidente da República que a gente tenha, que seja depois de um outro mandato do Lula, não seja o Eduardo Moreira, seja um Renato Freitas, seja um Leonardo Péricles, seja uma Manuela Dávila, seja uma mulher negra, um homem negro, ou uma mulher, ou um jovem com ideias novas. É isso que a gente está precisando no Brasil. Pessoas novas, entendeu? Pessoas que surjam aí para poder enfrentar e peitar o sistema. Por isso que eu gosto sempre de me manter próximo do Ian Neves, do Jones Manuel, da Laura Sabino, do Gaiofato. Ah, mas Eduardo, eles são comunistas. Eu falei, que bom, eu quero conversar com gente que quer ver um sistema completamente diferente. Eu quero conversar com gente que quer ver uma revolução acontecendo. Entendeu? Porque por dois motivos. Primeiro porque essas pessoas mantêm dentro do pessimista Eduardo uma chama acesa, porque senão eu não aguento. Com o que o meu racional vê tem que ter um contraponto do que o emocional sente. E essas pessoas que sonham numa revolução me alimentam nisso. E o ICL, eu acho que tem esse espírito revolucionário. Porque se não tivéssemos, a gente não conseguiria ter construído contra tudo e contra todos, de direita, centro, esquerda, construiu o que a gente construiu em 2, 3 anos aqui no ICL. Então, em 2025 a gente vai ter mais, né, Edu? Muito mais. Vamos ter ICL Tanque. Esse daí... Que é animal! Robertinha Garcia arrebentando na condução com a Débora Maganha. Fenômeno com Edmo Chagas. R$1,5 milhão de investimentos que o ICL vai fazer em empresas que têm projetos maravilhosos. Vamos ter pelo menos uns 3 documentários incríveis que a gente vai lançar. Vamos ter, que eu estou vendo o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Vamos ter uma parceria que a gente está trabalhando, que se sair é algo histórico no nosso país. Vamos ter um projeto relacionado a esportes espetacular. Vamos ter o lançamento das novas pós do ICL Pós. Vamos ter um programa com mulheres que é uma bomba de maravilhoso. Um programa com mulheres que é uma bomba de maravilhoso. E vamos continuar tendo tudo que a gente tem, que está fazendo um sucesso incrível. Ai, que maravilhoso, Edu. Muito bom. Tá vendo? É bom a gente terminar com perspectivas boas também. Eu falei, né? Aí. CL dá uma perspectiva e um respiro. Muita gente vem falar isso, assim, quando encontra com a gente. Ah, é um respiro. Eu preciso do ICL para continuar acreditando. Então, a única coisa que cura pessimismo é fazer coisa boa. Não é isso? Então, já que a gente está pessimista, vamos fazer mais coisa boa para ver se uma hora esse pessimismo passa. E a gente está fazendo. Obrigada, Edu. Tô Obrigado muito feliz e parabéns pelo seu programa, Obrigada né? Sucesso aí em 2024. Vamos continuar em 2025. Bora isso lá. aí. Até a próxima, Edu. Valeu. E nesse quase último episódio do ano, porque sim, vamos ter um episódio surpresa por aí. Espera que tenha surpresa boa. A gente vai ter também uma série que já é de praxe aqui no ICL no final de ano, que é A Luta pela Esperança. Segunda temporada dessa série que foi sucesso no ano passado, com o Chico Pinheiro conduzindo uma conversa com o Frei Beto e também o pastor Ed René Kivitz. Reflexão sobre os nossos tempos, sobre espiritualidade, cidadania, política, enfim. E também o significado do Natal, claro. Esse foi um dos motes do ano passado e esse ano também a gente está com uma outra cara, com novidades e novas reflexões a respeito disso. Para você assistir, você acessa indetalhesicl.com.br, faz sua assinatura e quem fizer a assinatura ganha 3 presentes. Aliás, são mais presentes até porque tem os cartões. Vamos lá. Tem o livro Jesus Rebelde, do Frei Beto, o livro Santidade, do pastor Ed René Kivitz e também o do Júlio Lancelotti, o livro Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, Invisíveis em Situação de Rua, além de 3 cartões comemorativos exclusivos aqui do nosso ICL. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência Rolê ICL
E você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio. A gente vai voltar no dia 6 de janeiro com o programa, mas antes disso, como eu já te contei, vai ter um conteúdo exclusivo. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de ano. Olá, pessoal. Sou Ed Renekiewicz. Participo desta série do ICL, A Luta pela Esperança. Um presente de Natal para você. Tive uma conversa maravilhosa com o Frei Beto, com o Chico Pinheiro. Um momento em que conversamos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Desejo para você um fim de ano cheio de alegria, de paz, um Natal abençoado para você e para sua família e espero encontrar você. Vamos lutar juntos por um futuro melhor, por um Brasil melhor, por um Brasil de paz e justiça para todos e todas.